Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma atividade 12 da disciplina MA12 do mestrado profissional em matemática da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nosso tema de hoje é princípio das gavetas, ou também conhecido como princípio da casa dos pombos. Atividade 12, o que diz ela? Seja D um conjunto com 10 elementos distintos, os quais são números naturais com 2 dígitos. Letra A. Qual a quantidade de subconjuntos não vazios de D? Letra B. Destes subconjuntos, é factível determinar o valor mínimo possível obtido com a soma de seus elementos? Em caso afirmativo, qual o valor? Letra C. Destes subconjuntos, é factível determinar o valor máximo possível obtido com a soma de seus elementos? Em caso afirmativo, qual o valor? E, finalmente, a letra D. Mostra que sempre que existem A e B subconjuntos não vazios de D e disjuntos, tais que a soma de seus elementos tem o mesmo valor. Bom, o princípio das gavetas. O princípio das gavetas, ou princípio da casa dos pombos, é a afirmação de que se N pombos, ou objetos, devem ser postos em M casas, ou gavetas, e se N maior que M, então, pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo, ou de um objeto, no caso, ok? Eu fiz uma ilustração aqui, para tentar trazer isso para uma situação cotidiana. Aqui nós temos aqui uma casa, né, com 9 lugares, e vocês vão perceber que nós temos 10 pombos. Essa casinha aqui tem 2 pombos. Exatamente por quê? Porque o número de pombos, né, é maior do que o número de casas. Então, nessas condições, pelo menos uma casa, se eles for, no caso, uma unidade a mais, né, terá 2 pombinhos nela, ok? Se fosse 2 a mais, teria 2 casas, 3 a mais, 3 casas, com mais de um pombo. Tudo bem? Para fazer analogia com o princípio das gavetas, que é o mesmo, mas não usando pombos, olha só. Aqui eu tenho os objetos, que são 4 livros, e eu vou guardar aqui nesse armário que tem 3 gavetas. Então, se eu colocar um livro em cada gaveta, um livro vai ter que ficar junto com o outro, né? Porque, imagina esse azul no primeiro, amarelo, aí sobra esse azul para colocar em uma das outras 3. Você deve estar pensando assim, professor, mas eu não poderia pegar os 4 livros e colocar em uma das gavetas, então 2 nesse e 2 naquela e sobrar alguém sem ninguém? Sim, poderia, mas aí não seria o princípio da casa dos pombos ou o princípio das gavetas, porque nesse princípio você vai organizar de forma, vamos dizer assim, homogênea. Então eu tenho que primeiro preencher cada gaveta ou cada casinha do pombo, e sobrando elementos aí que começa a se repetir, entendeu? O princípio leva em consideração esse processo. Bom, a letra A diz o seguinte: qual a quantidade de subconjuntos não vazios de D? Olha só, seja o conjunto A, né? É um conjunto A igual a, com os elementos A1, A2, A3, A4, até o enésimo elemento, né? Um conjunto finito, com N elementos de 2 dígitos não vazios. Então, você tem que pensar o seguinte aqui, cada elemento desse conjunto vai estar ou não vai estar num subconjunto, né? Então, para cada uma eu tenho duas opções. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu faço o produto desses elementos, que a gente sabe que vai dar 2 elevado a n pela multiplicação de potência com as bases iguais. Só que aqui eu estou contando, quando eu tenho 2 elevado a n, eu estou contando inclusive com conjunto vazio. Então, o que eu vou fazer? Tirando esse elemento, já que é não vazio, né? E considerando o conjunto D com 10 elementos, vai ficar 1023 subconjuntos não vazios, considerando isso para o conjunto D já, tá? Outra forma de obter esse resultado seria, você poderia pensar o seguinte, a gente já falou disso em outra aula, né? Quando eu estava falando, se eu não me engano, de funções injetoras. Então, olha só, sobre injetoras, bijetoras, aquela coisa toda, a gente falou sobre isso. Mas a ideia é o seguinte, você vai fazer a combinação, né, dos 10 elementos sem um subconjunto com nenhum elemento. Aí, desses 10, quantos subconjuntos vão ter um elemento? Dos 10, quantos subconjuntos vão ter 2? Né? Ou seja,
É uma combinação de n sem ninguém, de n com 1, de n com 2 e assim sucessivamente, né? Que daria 2 elevado a n. Só que esse elemento aqui, ó, o n escolhe nenhum, ou seja, um subconjunto com vazio, né? A gente vai tirar ele. Algebricamente, seria isolar esse camarada aqui. Então, vai ficar 2 elevado a n menos 1, que esse menos 1 é o conjunto vazio, o que vai dar 1023 também, com os subconjuntos não vazios, ok? Então, a pergunta aqui na letra E é qual a quantidade de subconjunto não vazio? E essa quantidade é 1023 para esse conjunto D com 10 elementos, ok? Nesse caso especial ainda, 10 elementos de 2 dígitos, ou seja, 10, 11, ou então 17, 18, 10 elementos de 2 dígitos, né? Tudo certo? Destes subconjuntos, é factível determinar o valor mínimo possível obtido com a soma de seus elementos? Em caso afirmativo, qual o valor? Bom, vamos pensar assim. Vamos pensar, primeiro, sim, é possível, é factível. Qual é a nossa justificativa? A justificativa é o seguinte, ó. Pode-se observar que os menores elementos de 2 dígitos para o conjunto D, aí assim, são possíveis, né? Nós temos a possibilidade de vários conjuntos, mas com 2 dígitos, contando os menores elementos, seriam 10, 11, 12, 13 até 19, ok? Então, assim, os primeiros subconjuntos aqui, tirando o vazio, seria o conjunto unitário 10, 11, 12, não é isso? E depois teria o conjunto com 2 elementos 10, 11, 10, 12, 10, 13, e assim sucessivamente, até chegar ao conjunto igual, né? O conjunto de identidade, que seria o conjunto com os 10 elementos do próprio conjunto aqui, que também é subconjunto dele. Então, baseado nisso, um dos 1023 subconjuntos não vazios é o conjunto unitário contendo o elemento 10, o que implica, né, que a soma, né, é factível determinar o valor mínimo possível obtido com a soma dos seus elementos? Sim, essa soma é 10. Ok? C. Destes subconjuntos, é factível determinar o valor máximo possível obtido com a soma dos seus elementos? E caso afirmativo, qual o valor? Percebam aqui que aqui é o processo inverso, né? Lá a gente queria o mínimo, agora a gente quer o máximo. Então, seguindo a mesma lógica, primeiro, sim, é possível. A justificativa é a seguinte, ó. Pode-se observar que o subconjunto com maiores elementos de 2 dígitos para o conjunto D é... Lá a gente usou 10, 11, agora a gente vai pegar os maiores, né? Também que é uma possibilidade. Bom, e como esse cara é subconjunto do conjunto, ou seja, ele está contido porque todos os elementos daqui estão em D, né? Apesar de ser iguais, ele é um subconjunto. Um dos 1023 subconjuntos não vazio, né? Aqui é o D, aí seria ele mesmo, como eu estou afirmando. E a soma disso vai dar 945. Essa informação é importante para a gente responder a letra D. Mas eu vou falar sobre ela. Mostre que sempre existe A e B sobre conjuntos não vazios de D e disjuntos, tais que a soma de seus elementos tem o mesmo valor. Se você pegar um subconjunto com poucos elementos, como um conjunto com 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, pelo que a gente já falou até agora, isso daria 2 elevado a 5, que daria 32, né? Mas se você somar 1 com 2 com 3, você vai perceber que o resultado dessa soma é menor que a quantidade de subconjuntos. Essa observação é importante. Por quê? Bom, tá aqui, vamos supor o conjunto D. 90, 91, 92 até 99, certo? Isso implica que a soma, né, mostra que sempre existe conjunto não vazio de D, disjunto aqui a soma de seus elementos tem o mesmo valor. Então, vamos pegar como hipótese esse conjunto aqui, que a gente já sabe que a soma dá 945. Então, a soma é 945, certo? Essa informação, você vai ver a relevância dela já já. Vamos tomar como objeto os 1023 subconjuntos de D e chamar isso de N, ok? Vamos tomar como gaveta a soma de cada subconjunto de D. Então, vamos pegar aqui a soma de 90, né? Aí com 91, a soma de 91 com 92, a soma de 90 com 96, e assim, todas as somas possíveis desses, a gente sabe que aqui tem 1023, né, subconjuntos, tudo bem? Bom, mas como a maior soma possível é 945, e nós sabemos aqui
que N é maior que M exatamente por causa disso, olha, porque assim, a soma de cada subconjunto, a maior soma possível é 945. Isso nos remete ao quê? A concluir o quê? Que há elementos, né, pelo princípio das gavetas, pelo menos 2 elementos de A e B têm somas iguais, já que a maior soma é 945. Não é isso? E aqui nós temos 1023 subconjuntos, que são os objetos. Vocês concordam comigo? Então, pelo princípio da gaveta, pelo menos 2 elementos de A têm somas iguais. Se A e B forem disjuntos, acabou. Não precisa provar, está provado, não precisa mais provar nada. Se não, considere. Vamos chamar de A' e B' outros 2 subconjuntos não vazios de D, tais que, aí vamos dizer quem é esse A' e B'. A' é o conjunto A, que a gente já falou sobre ele aqui, menos a interseção entre A e B, que nós também já falamos. E o conjunto B' vai ser B menos a interseção de A com B. Logo, A' e B' são disjuntos e a soma dos seus elementos é a mesma, porque eu tirei de cada um a mesma quantidade. Então, fica provado o que ele queria saber, né? Que sim, é possível, ok? Então, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.